Olá, bem-vindo ao Café com a Ieda. Hoje eu quero deixar aqui um lembretinho. Para você que quer comprar imóveis por leilão, existem muitos grupos de pessoas que falam, que declinam sobre leilão. Nesse grupo, as pessoas tanto são investidores, arrematadores, como são estudantes, iniciantes. Então você não precisa ter medo. Nesse grupo tem gente que dança samba, samba rock, twist e também tem gente que dança valsa. E você vai poder seguir no seu ritmo para você ser uma pessoa que tem interesse em leilão de imóveis. Ieda, mas a sua especialidade é consórcio. Sim, a minha especialidade é consórcio. E por que você está falando sobre leilão? Porque existe um avalanche de representantes comerciais e vendedores pouco informados que dizem que o consórcio paga leilão. O consórcio não paga leilão. Por quê? Porque o consórcio, bem assim como o financiamento, obedece um sistema rígido, documental, para que o processo de pagamento do bem seja feito. Então, o processo imobiliário ultrapassa 30 dias, independente da instituição que você esteja fazendo. Agora, como é que eu consigo financiar leilão? Quando o financiador é o detentor da dívida. Aí você fez a oferta, a sua oferta foi aceita, você é o comprador daquele bem de leilão. Parabéns! E o financiador é o próprio detentor da dívida. Então ele já conhece o imóvel, já sabe quanto custa, já sabe onde está, já sabe qual é o débito. Então, quando aquele imóvel foi executado por não pagamento do financiamento, o financiador pode abrir o financiamento para pagar o leilão daquele imóvel. Mas é uma coisa que há de ser observada. Outra coisa muito importante, eu quero ser arrematador. Eu tenho que aprender a ler um edital antes de querer fazer a arrecadação. Então vamos lá. Quem é que financia o imóvel? O bem, o financiador originário. Então eu tenho um banco que está executando o mutuário por não pagamento e aí ele põe aquele bem a leilão e ele financia o próprio bem dele, porque ele já sabe quem é o bem, quanto é que deve e onde é que está. Legal? Então o consórcio não sabe nada disso, mas você pode fazer uma carteira de arrecadação e de diminuição de juros, de um monte de coisa. Vamos por partes. Eu tenho um consórcio que foi contemplado e eu tenho a garantia substitutiva. Eu fico com dinheiro líquido para comprar um bem de leilão. Essa é a única forma. Dessa forma, o consórcio paga leilão. Quando você já fez todo o processo imobiliário, com a garantia substitutiva, a reserva está pronta para ser faturada ou já está na sua conta, e aí você vai lá e faz o arremate. Eu vou falar de uma coisa que é chover no molhado. Todo mundo que começa a construir a casa pelo telhado tem a construção derrubada. Você tem que começar a coisa pela base. Você tem que começar primeiro comprando o consórcio, contemplando o consórcio, alienando a garantia substitutiva e aí você fica capitalizado. Ieda, mas esse negócio é muito complicado. Não, não é muito complicado. Ele é exatamente igual ao financiamento do banco. A única parte subtraída do processo do financiamento é a contemplação. Mas quando você subtrai a contemplação, você aumenta o custo, porque o financiamento é mais caro que o consórcio. Legal? Então você tem que saber avaliar se você quer ovos fritos, cozidos ou omelete. Você que escolhe o que você quer. O consórcio também não atende todo mundo, porque tem gente que compra o consórcio e quer pagar hoje a primeira parcela e quer ir morar no contrato. O consórcio só vira dinheiro depois da contemplação. Grupos melhores ou seletos existem. Como que faz o grupo ser melhor? Se ele não tem inadimplência, pelo número de assembleias rodado, qual é a média de lances, tem muitos fatores que tem que ser analisado. Grupo de investidor, mentira, não existe grupo de investidor. Não se consegue reunir 5.000 pessoas, ou 900 pessoas, ou 600 pessoas num grupo. Todo mundo que falar para você sobre grupo de investidor fala assim, meu bem, muito obrigada. Você não está apto a me atender porque você está faltando com a verdade. Ou então, continua a conversa e depois lá na frente te chora. Mas eu não vendo lenço, tá? Eu vendo consórcio. Então você vai chorar e você vai comprar seu próprio lenço. Outra coisa, antes de comprar, avalia a administradora, avalia o seu consultor, avalia quanto você tem de tempo para esperar, quanto você tem de dinheiro para lance, quanto você pode de parcela e qual é a sua garantia substitutiva. Agora eu tô com o meu dinheiro contemplado na minha pastinha, eu posso pôr o meu dinheiro embaixo do braço e comprar o meu bem de leilão. Porque não adianta você ter uma decepção
opção. De repente você acha um imóvel trilegal, dá o lance, seu lance é aceito, você não tem como pagar. Agora eu quero falar da segunda página. Todo mundo focando em leilão. Parabéns. Quando está todo mundo indo na mesma direção, aumenta a concorrência. O que o consórcio paga? Ele paga imóvel com até 40 anos de construção ou mais, dependendo da situação do prédio, da conservação do prédio. Então eu não tenho aquele limite que você tem no financiamento com prazo de construção. Eu pago imóvel comercial, residencial, lazer, imóvel misto, pago imóvel para a igreja, eu compro, construo, reformo, documento, quito financiamento. Há ressalva de que o documento é por reembolso. Então, se você assim mesmo achar que não sai dos consórcios, tudo bem. Se inscreve no meu canal, vamos ficando amigo, vai escutando falar. Mas se você descobrir que você serve para consórcio e tem questionamento, porque eu não gosto de trabalhar com pessoa que tem dúvida. Quem tem dúvida não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Se fica com a esposa ou se fica com a amante. Se toma café ou se toma chocolate. Então, eu gosto de pessoa que tem questionamento. Por que você toma água? Para matar a sede? Além disso, para caminhar com as vitaminas, para nutrir, para um monte de coisa. Posso falar para você depois sobre a água, que eu sou nutricionista também. Agora, o que acontece? Eu gosto de pessoa que tem questionamento. Por que isso? Como funciona aquilo? O que eu faço para que eu corra aquilo? Quem tem dúvida, fica lá onde está a dúvida. Ou fica com o chocolate ou com o café, com a amante ou com a esposa. Parabéns? Eu quero trabalhar com você, sanando os seus questionamentos, te direcionando para a melhor forma de pagar um imóvel por leilão com o consórcio, te ajudando a comprar outros imóveis que não sejam de leilão. Por quê? Porque você pode ter lucro até maior do que num leilão, comprando um imóvel num bom prédio, passando esse imóvel pela mesma reforma que você passaria quando você desocupa ele por leilão e vendendo com preço muito maior. Legal? Legal. E o que o consórcio vai pagar? Ele vai pagar o imóvel, vai pagar a reforma, vai devolver o dinheiro que você gastou na documentação, inclusive na documentação do leiloeiro, se você tiver como provar que esse bem é um bem de garantia substitutiva. Tudo isso é um processo. Alguma dessas áreas ou dessas abas pode não estar redonda, pode não estar perfeita, mas existe como arredondar, como aparar esta. E eu estou aqui há 20 anos fazendo isso. Eu tenho propriedade para falar para você do que eu estou falando. Eu sei como é que funciona. Eu tenho um cliente que comprou a primeira moto comigo e ele hoje tem uma empresa de entrega por moto, porque ele comprou a moto para ser motoboy. E eu vendi para ele 40, 50, 60 motos. Eu refiz a frota dele na hora de trocar as motos. Eu tenho cliente que começou com um caminhão, não pagou o caminhão e teve o caminhão tomado pela Embracon. E tem cliente que começou com um caminhão e hoje tem uma transportadora. O que vai fazer você ter sucesso é o seu comportamento dentro de qualquer processo. Então, se você está disposto e tem a necessidade e a possibilidade, eu estou aqui para te atender. O que é estar disposto? Ter o desejo. Possibilidade, tem como pagar. Disponibilidade, você sabe o que você quer. Você só precisa de uma pequena orientação, um ajustinho para que você vá rumo certo ao seu desejo. E o seu desejo não saia do papel do plano do desejo e venha para o plano da realidade. Isso é muito legal. Eu estou aqui para te atender e dessa forma eu vou falar uma coisa contraditória. Se você seguir todos os passos do processo para o consórcio virar dinheiro, ele vai poder pagar o seu bem por leilão. Vem falar com a Ieda Jardim, vem tomar um café comigo. Muito obrigada!